como eu fui militar durante 7 anos e vivi na caserna, depois acabei passando no concurso da Polícia Militar e acabei não entrando, é, falar da corporação que você fez parte, ou quando você ouve algumas pessoas fazerem crítica a essa corporação, eu não gosto que fazem crítica na minha frente. Então, foi um tema difícil de lidar com isso, até porque eu tive que analisar o Exército de forma um pouco neutra, né? E por isso que eu convidei alguns meus amigos aqui, que são militares, que eram militares, até para a gente pensar esse tema do Exército, tá? O Exército e o latifúndio. Me parece que é uma questão central no Brasil. Eu acho que a questão central no Brasil é o latifúndio. Então, da onde que surgiu essa tentativa de analisar o Exército e o latifúndio? Surgiu do tempo que eu era militar, quando a gente fazia treinamento de GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem, e na época a gente não pensava nessas questões, né, era jovem e tal, também na época que deu uma crise muito grande no Brasil, em 2002, 2003, não lembro bem a data aqui, os meus amigos e ex-militares, os militares que estão nos ouvindo, se podem me corrigir, que o Exército dispensou os militares, os recrutas, né, na metade do ano. Antes da metade do ano, a gente teve que ficar durante uns 8, 9 meses tirando serviço 24 por 24. Enfim, eu comecei a me dedicar um pouco ao Exército. E por que eu quis entender? Eu fui entender um pouco esse papel do Exército a partir do momento que eu fui estudar a economia política. A economia política foi a grande chave holística de compreensão do mundo que eu tive, tá? E compreender o desenvolvimento econômico brasileiro e também as particularidades desse desenvolvimento econômico brasileiro foi talvez a grande chave de compreensão de tentar compreender o papel do Exército e a função do Exército nesse processo de desenvolvimento econômico brasileiro. Qual a especificidade concreta que o Exército, eu não estou analisando aqui a Marinha, a Aeronáutica e nem as polícias militares, eu não tive acesso à documentação, eu tive muito mais acesso à documentação do Exército, né, na Biblioteca do Exército no Rio de Janeiro, no Arquivo Histórico e também no Clube Militar no Rio de Janeiro. E nas bibliografias, é evidente, que a gente consulta. Então, eu queria pensar qual é a especificidade concreta do Exército no processo de desenvolvimento capitalista associado e dependente brasileiro. Essa foi a minha grande... Aonde que estava, na verdade, onde está o fio condutor e a singularidade do papel do Exército? Porque quando você vê, por exemplo, um ministro da Suprema Corte dizer assim, o Exército está se associando ao genocídio, e a gente vê as pessoas comentarem, eu acho, comentarem contra e tal, eu acho que eu precisava corrigir um pouco, né, o ministro Gilmar Mendes. E eu vou escrever um artigo sobre isso essa semana. E aqui a minha crítica, gente, não é uma crítica pessoal aos militares, não é uma crítica pessoal ao Exército, e muito menos uma crítica moral. Aqui, a minha análise em relação à função e o papel do Exército desempenhado no processo histórico de desenvolvimento econômico brasileiro está no intuito, muito pelo contrário, de fazer com que os meus amigos militares, que estão ainda na ativa, eu tenho amigos que são coronéis, devem estar chegados a generais já, porque faz muitos anos que eu saí. O intuito aqui é levar um ponto de reflexão para eles, para pensar qual é a especificidade do Exército. Porque eu ouvi esses dias do youtuber, né, um professor famoso aí, que tem 500 mil inscritos, que o Exército, as Forças Armadas não eram importantes no Brasil. E eu tenho militado contra isso. Eu acho que as Forças Armadas são instrumentos fundamentais no Brasil. São instrumentos fundamentais no processo de desenvolvimento econômico soberano de uma nação. Quem uma pessoa minimamente nacionalista, minimamente patriota, não é a pessoa que presta continência para a bandeira brasileira e canta o hino apenas, mas é a pessoa que luta por um país soberano que consiga desenvolver uma economia que atenda ao bem-estar da população de uma nação. Não é prestar continência para a bandeira dos Estados Unidos. Tá? Isso não é patriotismo. Então, eu tenho lutado muito contra as que defendem o fim das Forças Armadas.
Eu tenho para mim que é fundamental as Forças Armadas num processo de desenvolvimento econômico nacional soberano. Mas para isso tem que mudar o foco. Para isso precisamos discutir com os militares o que eles pensam sobre o desenvolvimento. Porque, infelizmente, o Exército, quando o Gilmar Mendes que está se associando ao genocídio, a gente precisa corrigir um pouco. Não é que ele está se associando. De maneira geral, o Exército esteve sempre associado a isso. E isso me dói muito falar. Quem de vocês não lembra da Guerra dos Canudos, que morreu mais de 10 mil pessoas? Quem de vocês não lembra da Guerra do Contestado, do movimento camponês aqui na região oeste de Santa Catarina? Quem não lembra da revolta da Chibata? Quem não lembra da luta dos marinheiros contra as chibatas? Acabei me munindo de uma série de livros, tá? No Brasil, para pensar por que as Forças Armadas brasileiras, e mais especificamente o Exército, não tem um papel, não tem um projeto de desenvolvimento de país. Por que é diferente, por exemplo, da França e da Alemanha, onde que não há, cada pouco, intervenções dos militares ou o pitaco deles na política? E aqui no Brasil há sempre essa instabilidade de que as Forças Armadas podem intervir ou não intervir. Por que eles se acham o poder moderador do Brasil? Me parece que nós temos que refletir em torno disso. E nós temos que discutir com os militares. É imprescindível. Tá? É imprescindível isso. Então eu fui tentar o meu recorte, na verdade, meu recorte temporal é a partir de 1930, para pensar especificamente os militares, mas eu tive que fazer um recuo histórico, lá em 1500, mais ou menos, mais em 1500, para tentar pensar. Gente, a colonização brasileira, como Portugal implementou um processo de colonização, e daí muitos dizem que aqui no Brasil foi importada as instituições portuguesas, e eu tendo a dizer que não é bem assim, tá? Me parece que para explicar o Brasil, precisamos ter como eixo central o latifúndio escravagista. Se nós não ter o eixo central na explicação minimamente, qualquer explicação minimamente séria do país, precisa levar em consideração o latifúndio escravagista. A escravidão foi a instituição que nos formou. A escravidão e o latifúndio foram duas instituições que formaram todas as instituições brasileiras, formaram o judiciário, formaram os aparatos de coerção do Estado, formaram o sistema de justiça criminal do Estado. Se nós não levarmos em consideração isso, nós não vamos avançar nas análises, a meu juízo. O empreendimento latifundiário escravagista do engenho no Brasil, como diz o Werneck Sodré em sua obra História Militar do Brasil, foi essencialmente um empreendimento militar. Precisava ter um empreendimento militar para garantir as possessões territoriais latifundiárias escravagistas brasileiras. Tá? Evidentemente que aqui nós temos que dividir, em grande medida, a meu juízo, tropas de primeira linha, de segunda linha, as ordenanças, as milícias, enfim. Eu não vou entrar nesses detalhes, que exige uma pesquisa muito mais aprofundada, ao qual eu não me dediquei muito tempo. Tá? O fato é que as Forças Armadas no Brasil tiveram muita dificuldade de se consolidar como Forças Armadas, porque quando o Brasil se tornou independente, muitos militares, principalmente de comando aqui no Brasil, eram portugueses, enfim, e precisava construir um exército nacional. Só que a oligarquia agrária brasileira nunca confiou, porque o exército, as Forças Armadas, elas dão um intuito de um poder central, passam uma noção de poder central. Então, as oligarquias latifundiárias agrárias sempre tiveram muito receio de um poder central muito forte no Brasil. E as Forças Armadas representam o poder central, de certa forma, ou dão uma ideia de poder central. Então, depois da independência, mais especificamente a partir de 1830, 31, no primeiro reinado, houve a neutralização quase do exército no Brasil. Então, as elites latifundiárias escravagistas brasileiras, não confiando muito no exército, acabaram criando a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional foi a principal força militar que defendeu o latifúndio escravagista. E os militares, como bem mostra o Edmundo Coelho em sua obra, sobre a história militar do Brasil, eles se enclausuraram, entre aspas, foram para dentro dos quartéis e ficaram um pouco sem função. E cada pouco tempo, existia um parlamentar aqui ou acolá
que ameaçava extinguir as forças, o exército e deixar só a Guarda Nacional. Então, os militares no Primeiro Império e no Segundo Império, aliás, no Segundo Império mais especificamente, sempre tiveram muito receio, né, de serem extinguidos, né, e a Guarda Nacional acabar substituindo a função do Exército. Tá? E algo interessante aqui diz em relação, quando a gente vai falar do Exército, sobre o fim do Império. Tá? Porque com essa ameaça constante do desaparecimento das Forças Armadas, o Exército ficou um pouco receoso. E a Guerra do Paraguai ela foi fundamental para dar um pouco de legitimidade para o Exército, um pouco de visibilidade para, de fato, garantir a sua existência, a sua permanência. Então, quando a gente fala dos militares, nós temos que tomar muito cuidado, porque de qualquer instituição fechada, os militares, como qualquer outra instituição, como nós professores, nós tendemos a ficar reativos quando critica uma instituição. Então, aqui a minha crítica não é aos militares, não é ao Exército, pode ser alguma. A crítica aqui é pensar como o Exército pode pensar um projeto de desenvolvimento para um país soberano. Porque os militares que deixam instalar uma base militar no Brasil, uma base, aliás, o projeto de Alcântara, por exemplo, no Maranhão, aonde que vem o Império aqui no Brasil, em nosso solo, né? E, inclusive, não temos nem autorização para entrar lá. Aonde que está a honra, onde que está o brio de um militar, né, que possibilita, né, ter o Império colocar um enclave em nosso território? Me parece que é um problema. Aonde que está o brio do militar que deixa entregar as riquezas nacionais para as potências americanas, para a potência chinesa? Aonde que está a importância do Exército e a defesa nacional, por exemplo, nas vendas das terras para os estrangeiros no Brasil? Se eles estivessem muito preocupados com a soberania do Brasil, nós estaríamos hoje vendo eles comentarem sobre isso, e não se eles são genocidas ou não são genocidas, né? Mas pensasse um projeto para o país. Desculpa aí, nós temos que tocar nesse assunto aqui. Nós temos que